As fortes chuvas de verão que provocam enchentes e alagamentos também trazem de volta o perigo de doenças como a leptospirose, uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de ratos presente em águas contaminadas. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, em 2018, o estado teve 457 casos confirmados de leptospirose. Só na Grande São Paulo foram 211 casos. Bom, para tratar desse assunto, eu converso agora com o Dr. Cláudio Gonzalez, que é médico infectologista do Hospital Santa Paula. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo bom. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder colaborar com a população no que pudermos informar. Vamos lá, doutor. Então, para começar, explica para a gente o que é exatamente a leptospirose. Bom, a leptospirose é uma zoonose, né? Uma doença transmitida por animais ao ser humano. E especificamente nessa situação são os roedores os principais veículos dessa doença, né? Por condições específicas da urina deles, eles conseguem manter essa bactéria viva e nos transmitem, né? É uma doença normalmente relacionada a alagadiços, a água, presença de urina de rato, de roedores na água. Não só em água, ela pode também ocorrer em água de ingestão, não só enchente, que a gente normalmente ouve dizer, né? Então, na ingesta também ela pode nos contaminar, né? E principalmente ocorre no momento em que a água baixa, quando você tem a lama. Então, no momento que a população vai fazer a higienização dessa lama, ou nas suas calçadas, dentro dos seus ambientes de moradia, ele tem uma concentração maior da bactéria, da leptospira. E aí ele se contamina nesse momento. Quer dizer, a pessoa pode se contaminar, às vezes a gente imagina a pessoa que ali passa por uma área alagada, se contaminar, mas pode acontecer de ela passar por aquela região mesmo depois do alagamento? Pós-alagamento, principalmente no momento que ele vai fazer a limpeza. À medida que a água vai evaporando, as bactérias vão se concentrando nesse lodo, né? Nessa lama que sobra. Então, o potencial de contaminação muitas vezes é maior até do que a própria água. Agora, doutor, quais que são os sintomas da doença? São muito variados. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas são assintomáticas, não sente absolutamente nada. Vezes elas podem ter sintomas como uma gripe, dor no corpo, uma febre, um calafrio, né? Às vezes diarreia, dor abdominal e pode chegar ao extremo, que é o mal de Adolf-Weil, que a gente chama, que isso menos de 20% das pessoas apresentam, que é uma catástrofe muitas vezes, né? É uma doença grave que causa sangramento, causa morte e internação por longo tempo, né? E aí, verificando alguns sinais, alguns sintomas dessa doença, qual que é o procedimento, doutor? Como que é feito o diagnóstico? A primeira coisa vai ser, obviamente, procurar um serviço médico, né? O que nos induz a pensar na doença é a epidemiologia. Então, é imaginar, conversar com essa pessoa, se ela teve algum contato possível para exposição para essa bactéria. Né? Muitas vezes não é fácil você conseguir achar essa informação, porque às vezes a pessoa nem sabe do contato que teve. Então, você tem, às vezes, dentro da moradia, o rato frequenta a moradia, acaba urinando em roupa, em alimento, em utensílios que ela nem sabe que estavam contaminados. E não teve contato com a enchente, né? Então, muitas vezes fica direcionado única e exclusivamente para a enchente e não é só a enchente que traz a transmissão. Então, essa pessoa ela vai ter o quê? Aquilo que nós comentamos. Tem febre, calafrios, dor no corpo. No caso de dor no corpo, a dor na panturrilha, na batata da perna, da barriga da perna, é uma coisa muito significante. A pessoa tem dor que ela não deixa tocar, ela não consegue caminhar. Então, é uma coisa que chama atenção para o clínico ou para o infectologista, essa dor específica na barriga da perna, que faz conduzir a gente ao diagnóstico. Pode haver a transmissão de pessoa para pessoa, doutor? Não? É muito difícil, porque o homem não tem um pH mais ácido do que a urina do rato, então dificilmente ele vai conseguir transmitir. Né? O que você tem relato é a transmissão em laboratório. Então, o laboratorista com sangue de alguém contaminado se pica com a agulha onde está aquele sangue, né? Por um acidente, por um descuido, aí existem relatos de transmissão. Mas de pessoa para pessoa não é a rotina. A falta de um preparo específico da classe médica para detectar essa doença, doutor, é um complicador muitas vezes? Sim, é um complicador primeiro, porque a leptospirose faz diagnóstico diferencial com várias outras doenças. Como a gente disse, ela pode simular um quadro gripal, ela pode ser somente uma diarreia.
Quando o indivíduo tem o que a gente chama de febre hemorrágica, febre ictérica hemorrágica, então ele tem a febre, fica amarelo com a icterícia e tem sangramento, aí você direciona, obviamente, a hipótese. Ou quando esse indivíduo vem com uma epidemiologia muito declarada. Então ele sofreu um alagamento na sua residência e ele vem contando, olha, 2 dias atrás eu tive na enchente e hoje comecei com febre, calafrio, dor na panturrilha, estou ficando amarelo, diminuição da minha urina, então aí faz você pensar. Então, isso que você perguntou realmente dificulta, né? Então, muitas vezes não passa na cabeça do profissional que está atendendo a possibilidade da leptospirose. Não é o caso aqui de São Paulo, né? Como a gente falou na abertura da entrevista, aí, que em 457 casos, né, no ano passado. Agora a gente teve uma situação recente lá em Brumadinho, né, o rompimento da barragem. Aí sim, a grande possibilidade de um surto, né, doutor? Como proceder em casos extremos como esse? Existe a possibilidade, só que nós temos que lembrar que, por exemplo, no caso de Brumadinho, nós temos uma coleção hídrica específica, né? O que pode facilitar é essa coleção hídrica se espalhar pela mata e ser contaminada por urina de roedores que lá estão ou até morreram nessa condição. Então, essa lama, essa água, sim, pode estar transmitindo porque entrou em contato com a urina dos roedores, né? Como que se trata, doutor, a leptospirose? Basicamente, são cuidados gerais, né? São sintomáticos. E o que a gente quer dizer com sintomáticos? O paciente, quando tem essa doença, o mal de Weil, que a gente falou, que é a minoria, que é o caso grave, ele tem insuficiência renal, ele tem sangramentos, então você vai ter que tratar especificamente. Você pode se utilizar também de medicações de antimicrobianos que vão reduzir o período dessa bactéria no sangue. Consequentemente, diminui as consequências que ele teria, né? Olha, dá para se prevenir, doutor, os cuidados que a pessoa pode ter aí para... Sim. O primeiro ponto a ser discutido é saneamento básico, né? Então, eu tenho que ter aterro sanitário, não posso ter resíduos, lixo espalhado pela cidade, em terrenos baldios, porque nesse componente você tem alimentação para que esses roedores sobrevivam e lá vivam, né? Então, a principal finalidade, a função assim, é controlar esses roedores. A higiene, obviamente, das pessoas, você ter um esgoto que vai drenar toda essa possibilidade de coleção hídrica que possa contaminar as pessoas, né? E a atenção da população e da classe médica na situação de uma possibilidade de um caso acontecendo. A gente citou aqui o caso de São Paulo, eu digo novamente, 457 casos em 2018, um pouco menor do que em 2017, na comparação com 2017, que foram 557 casos. O que esses números significam, doutor? Veja, a gente pegando esses 457, os 500 que tivemos no ano passado, o ano retrasado, 2017, ele vem dentro de um limite endêmico. Nós não estamos tendo nenhuma explosão de casos, né? E o que vai significar? Que merece uma atenção tanto das autoridades sanitárias, quanto da população no combate desses roedores, né? Em evitar que essa população de roedores cresça. Por isso a zoonose tem um levantamento de roedores por habitante para tentar saber qual é a área de maior risco ou não de a leptospirose acontecer. Agora, o começo do ano é uma época de maior cuidado mesmo? Sim, por conta de chuvas, né? Então, você tem parte desses roedores vivendo em galerias, né? Vivendo em terrenos baldios. Então, no momento que eu tenho um grande alagamento, essa urina contamina a água e é o momento que a população entra em contato com essa água contaminada pela urina dos ratos, né? A informação é um aliado importante, doutor? Falta muita informação para as pessoas? Falta. Principalmente essa questão de conhecer os sintomas para poder procurar um tratamento. Além de faltar orientação, a gente tem, assim, o polimorfismo da doença, né? Dos sintomas da doença. Ela não tem sintomas muito característicos, exceto na doença de Weil, no mal de Weil, que é aquele extremo que a gente falou, que aí a coisa chama mais atenção. Então, você tem um direcionamento maior para o caso. Mas quando tem oligossintomático, que a gente chama, que são poucos sintomas, né? Passa desapercebido, você nem sabe, né, que aconteceu. Tá certo. Bom, queria agradecer então a participação do Dr. Cláudio Gonzalez, que é médico infectologista do Hospital Santa Paula, falando com a gente um pouquinho aqui hoje sobre a questão da leptospirose. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigado.